No programa Biografia de hoje, vamos apresentar mais uma figura erechinense que tem muito a contar. Eu vou procurar descobrir muita coisa, mas vai ficar muita coisa para falar ainda, porque o assunto é muito amplo. O José Adelar Oddi, que é um jornalista antigo, que está neste canal todas as semanas, entre outras coisas, escreveu um livro de extrema importância para nós erechinenses, porque aqui na nossa terra, ou você torcia para o Atlântico, ou você torcia para o Ipiranga. E é falando sobre isso que nós vamos mostrar o livro do Oddi. Oddi, eu inicio já te perguntando de plano, por que escrever esse livro? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer da minha alegria em poder ser entrevistado por uma pessoa que faz parte da história da televisão de Erechim. Jamais me passou pela cabeça um dia poder ser entrevistado pela Ana. Em segundo lugar, você fez uma referência assim, hoje nós temos aqui mais uma figura, não sei o quê. Puxa vida, figura normalmente são pessoas que fizeram alguma coisa, e você alcançaram algum destaque, enfim. Mas eu quero reiterar, então, para mim é uma alegria enorme participar e te cumprimentar pelo programa, que já é um sucesso em todas as faixas etárias. Acho que você faz um trabalho de recuperação histórica importantíssimo. Por que escrever esse livro? Na realidade, esse trabalho foi feito, a base dele foi feita no ano de 1997, no jornal A Voz da Serra, já extinto, infelizmente. A gente fez um trabalho, naquela época tinha as edições especiais, que você conhece muito bem. Lembro. Então, a cada data especial, a gente escolhia um tema, e teve um período, e teve uma época, ou uma data que eu disse, pô, por que não contar todos os Atlangas? Né? Que mexia com a cidade, assim. E aí a gente realmente fez o trabalho, uma equipe razoavelmente grande, mas o trabalho fundamentalmente foi feito pelo jornalista Marcos Aurélio Castro e com a minha participação também. Né? E isso ficou, então, em 1997, lá no jornal A Voz da Serra, está nos arquivos. Passado esse tempo todo, eu resolvi, por que não se faz um livro disso? Porque jornal, edição mesmo, eu tenho uma, a biblioteca tem uma, e eu sei que o jogador Borjão tem uma, e eu não sei mais quem. Né? A família Carraro, por certo, deve ter uma, e eu digo, vamos resgatar isso aí tudo. E então eu peguei os depoimentos que o Marcos Castro recolheu da época, de muitas pessoas que hoje já não estão mais entre nós, e eu fui ver sobre a pesquisa. Revendo a pesquisa, eu acabei me deparando com uma série de erros, equívocos, falta de datas que não fechavam com clássicos, enfim. Eu resolvi então refazer toda a pesquisa novamente. Refazendo a pesquisa, encontrei muita coisa nova, e aí me ocorreu de por que não ampliar isso? Porque muitas pessoas, muitos atores dos Atlangas ainda estão entre nós. Então eu pude conversar com essas pessoas, recolher mais informações, acumulei mais material fotográfico, e eu acho que ficou um trabalho, dá para se dizer assim, de bom nível. Oddi, quem nasce na cidade, seja em Erechim, qualquer cidade, e gosta da cidade, acaba se preocupando em documentar fatos, resgatar fatos, cuidar da memória. Você nasceu aqui em Erechim? Eu nasci, na verdade, em Aratiba, mas com 5 anos eu já estava aqui em Erechim. Então você é cidadão erechinense, adotou? Dá para se dizer que sim. Claro que nesse interregno aí teve um período que eu passei 1 ano no quartel, no CPR em Porto Alegre, depois voltei para Erechim, retornei a Porto Alegre, onde fiz faculdade de jornalismo. Na PUC? Fiz na PUC. E ingressei daí na companhia, na época era a Companhia Jornalística Caldas Júnior, que assim, era o sonho de todo jornalista daquela época poder trabalhar, porque tinha a mesma empresa, ela detinha o Correio do Povo, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde,
Nossa. A Folha Final, que saía no final da tarde, que circulava só na Grande Porto Alegre. A Rádio Guaíba, e que veio a contratar e que veio depois a fundar a TV Guaíba. Tudo isso não pertence hoje mais, já pertence já a uma outra empresa. Na época era uma profusão assim, enorme, né, de entidades jornalísticas e companhias. Hoje, infelizmente, as coisas mudaram muito, né, hoje. Até os meios de comunicação hoje são completamente diferentes. A vida do jornalista já não era fácil naquela época, hoje é muito mais difícil. Ainda mais com essas novas tecnologias, enfim, né? Por exemplo, eu fiz parte de um leque de vários jornalistas da empresa aí que foram dispensados há pouco tempo, né, de várias cidades do estado, né, que foi uma opção da empresa. Né? Outras fizeram a mesma coisa, mas eu me orgulho muito de ter no meu currículo assim 36 anos de Caldas Júnior. 36 anos. É uma situação, é um peso muito grande na vida profissional, né? Um peso positivo. Adelar, eu observei, lendo o teu livro, eu não li todo porque ele é muito grande, né? De um dia para o outro é impossível. Mas eu observei aqui que seguidamente, o tempo todo, aliás, existe uma interação entre um fato histórico daquele momento e um atlanga. E aí você coloca assim, nesse momento a catedral, a antiga igreja estava sendo demolida, 1969, se não estou enganado. Isso. E assim você vai juntando. Para você juntar esses dados todos, foi uma tarefa fácil? Ou, como você estava dizendo assim, foi complicado, teve que buscar em muitos lugares? Foi bem complicado. Eu fiquei 3 anos em cima disso, então essa parte histórica, ela não fazia parte daquela edição do jornal de 1997. Lá a gente só tinha contado os jogos. Eu resolvi tentar rechear um pouco com mais dados, e como eu não tinha exatamente um prazo, um limite assim, para definir, eu resolvi fazer uma pesquisa de cada ano dos Atlangas, fazer uma pré-apresentação e juntar quais foram as principais notícias, os principais fatos noticiados naquele ano em Erechim. Então aí a gente acaba realmente fazendo uma espécie de uma viagem, né? A gente acaba, por exemplo, eu tive enormes dificuldades para descobrir o ano da construção do condomínio. Né? Mas tem aqui até a foto, depois você achou. Sim, achei, mas assim, um dizia aqui. 52, outro 1960. 1958. O outro dizia, então havia várias pessoas assim, e acabei que quem teve um papel decisivo nisso aí foi a minha mãe, Melita, que me disse, olha, quando nós chegamos em Erechim, 1957, elas são um ano depois, eu me lembro que começaram a construir. E tem até uma chamada ali do jornal que os transeuntes tomassem cuidado ao atravessar, ao passar embaixo, porque podia cair alguma coisa. Sim, porque foi o primeiro prédio alto da cidade, né? Assim como no Reichmann foi o primeiro a ter um elevador, né? Tem um fato que eu achei interessante, eu não me lembro do nome da pessoa, talvez você vá lembrar, que eu não sei se ele era o técnico do Atlântico, que ele entrava no Café Graziotin, desfilava de frente ao grupo do pessoal do Ipiranga, tirava assim, zoava e ia embora. Você lembra do nome? Era o seu Dalzotti. Dalzotti. Ele tinha uma fábrica de camas, né? E o apelido dele era Gorila. Isso. E ele trouxe, entre outras pessoas, para jogar no Atlântico, o grande centroavante, o grande atacante índio, que viria a ser famoso goleador aqui. Então, pelo que eu descobri aí, ele entrava com um charuto, né, dava uma volta, charuto, né, isso. E uma informação do seu Ivo Barbieri, ele dizia, em dia de clássico, a torcida do Atlântico sentava do lado direito do café, a torcida do Ipiranga do lado esquerdo, e no meio o pessoal do 14 de julho, que ficava fazendo as fofocas ali, fulano disse isso, jogava lá para o outro lado. Ficava dos dois lados. Né? Então, faturava dos dois lados. Aliás, né, hoje, quem
quem teve o prazer de frequentar o Café Graziotin tem muita história para contar. Ah, com certeza. Né? Era uma coisa extraordinária. Eu duvido que em algum outro lugar tenha tido um café tão histórico assim, tão marcante, né? Eu estou vendo que hoje, outro fato que me chama muito a atenção foi o sorteio de um automóvel que, né? Nossa, era uma loucura, um carrão bonito. Eu me recordo até que a cor era azul. E quem ganhou esse automóvel foi um rapaz bem jovem, não sei, acho que não lembra disso. Não. Eu me lembro, já tinha uns 10, 12 anos, eu me lembro bem. Eu tinha 10 anos. Então eu me recordo que esse rapaz ganhou esse carro, meu Deus, eu acho que ele gastava um tanque por dia, porque o que ele aproveitava de passear e o que tinha de moça para sair passear com ele, sabe? O carro vinha, subia e descia Maurício Cardoso, que aliás subir e descer era o footing, né? Ele já ganhou um carro bem abastecido, então. De todas as maneiras. Eu acho que esse rapaz ainda está em Erechim. Sabe, um outro fato que me chamou muito a atenção aqui no livro, essa figura aqui. Hoje, existe alguém mais marcante na imprensa do que esse Tramontini? Eu tive o prazer de conviver um bom tempo e fazer várias coberturas jornalísticas com o seu Tramontini. Tinha um grande respeito, uma reverência. Ele era um homem de um coração muito grande, mas exigente com seus funcionários e tal. Eu não trabalhei lá especificamente. Eu pude substituir várias vezes o Delcy João Malós, que era o redator. Quando o Delcy entrava em férias, o seu Tramontini meio que me intimava. Né? Mas a gente fez várias coberturas jornalísticas, especialmente eleitorais, onde ele, lá no estúdio, ele montava uma bancada e botava uma maquininha para cada candidato dos principais. Então, o pessoal ficava cantando os números, e eu trabalhando para a Caldas Júnior, junto, e ajudando ali na rádio, a gente trabalhando junto. E eu me lembro até hoje que o pessoal lá do ginásio do SESI dizia: agora vamos à votação do candidato fulano de tal, né? E aí ele, só um momentinho, achava a máquina lá, né? Dizia, o candidato fulano de tal. Dizia, 1.002 votos. Ele, o candidato 1.002 votos. Vamos a outro, o candidato. Aí eu vou dizer aqui por quê. Ele disse, agora vamos aos candidatos à deputação federal. Ele dizia, mas era um termo... Se não existe, a gente cria. Era um termo assim que saía de uma forma assim espontânea. Natural, né? Não tem como provar isso hoje, mas que os meus ouvidos estavam junto lá e se levava a sério isso. Muito legal, de um homem muito assim... Às 6 horas da manhã ou antes ele estava lá na rádio sempre. Junto com o Juvino, possivelmente. O Juvino ia mais cedo ainda. O Juvino é outra figura. Né? O Juvino... Pitoresco. O Juvino levantava às 3 horas da manhã para abrir a rádio com o Cláudio Casagrande. Isso. Às 5 horas e depois às 6, ou contrário. Né? Mas o Juvino foi palhaço de circo. O Juvino era uma figura. Ele foi de tudo. Pitoresco. Ele tá? Nesta foto que nós temos aqui, não podemos deixar de mencionar também o seu Badalotti, né? Isso. Que faleceu não faz muito tempo e que também é a representação viva da radiodifusão. Né? Que agora, inclusive, tem um programa, eu não entendo nada de futebol, mas algumas vezes eu venho do fórum, por exemplo, com o rádio ligado. E tem um programa, acho que é 11 e pouco da manhã, na difusão, que eles comentam bastante sobre futebol. E o filho dele está substituindo ele. O nome desse programa é Tocando a Bola. Ah, não sabia. E então participam o Hamilton, o Edilon, o João Francisco Parente e o Zé Badalotti, né, que acabou assumindo a gerência local, mas eu tinha uma relação também muito fraterna, muito carinhosa, muito respeitosa com o seu Idílio. Né? E, inclusive, mas ele era uma pessoa de respeito. Nós acabamos descobrindo na reta final, quase assim, né, dos dias de cada um aí dele, que a gente fazia aniversário na mesma data. Ah, é? E aí, que dia tu faz aniversário? 18 de setembro. Viu? Faz
18 de setembro? Oh, tá logo mais aí. Se eu soubesse, tinha marcado o dia 18 a entrevista. E aí ele me disse, seu José Adelar, o senhor é meu convidado, vamos almoçar na churrascaria tal, né, hoje, porque nós estamos de aniversário e merecemos, o senhor é meu convidado. Né? Aí ela dizia assim, meus parabéns, seu fulano, e ele respondia igualmente, obrigado igualmente. Eu estou observando aqui nesse livro umas figuras mais recentes, por exemplo, assim, seu Alcides Sonda, que era uma figura bem ligada ao Atlântico, né? Sim. Ele, quando veio de Erval Grande, ele acabou abrindo o Sonda aqui da Torres Gonçalves, né? Carinhosamente chamado hoje de Sondinha, né? E depois ele acabou se envolvendo com o futebol, e acabou se envolvendo com o futebol do Atlântico, né? Então tem uma história muito bacana aí que o pessoal, aqueles ex-atletas que conviveram com ele, né? Que ele tinha o hábito de pagar a cada 15 dias, tinha o hábito de se de repente algum atleta se apertasse e precisasse de alguma coisa, podia passar lá no mercado e pegar, mas era anotado e descontado depois. Ah, era assim? Né? Era. Mas ele tem uma história muito bonita ligada também ao Atlântico. Né? Além do empreendedor e toda a família que é hoje, talvez um dos grupos de maior empreendedorismo de Erechim. Eu observo assim, se nós fôssemos falar de cada uma dessas figuras que aparecem aqui, nós teríamos uma entrevista de umas 10 horas, né? Porque são muitas pessoas que marcaram tanto o Atlântico quanto o Ipiranga, né? Eu observo aqui mais no final do livro uma espécie de uma homenagem ao Fábio Koff. Eu não sei, o Fábio tinha nascido em Erechim? Não me recordo. Não, se eu não me engano, ele veio com 5 anos, alguma coisa assim, ele veio. Eu estou até hoje, se eu não me engano, ele veio de Flores da Cunha também. Eu teria que dar uma olhada ali, né? Mas ele veio da Serra, junto com o pai dele, se eu não me engano, era José Koff. José Koff, Dona Esmeraldina, mãe dele. Então estou bem ainda. Né? Aí ele veio junto com o pai, aqui ele trabalhou, ele fez várias coisas, ele foi comerciante, e acabou, por essas coisas da vida, entrando no futebol. E no judiciário também. E no judiciário mais tarde. Ele foi juiz. Ele até, ironicamente, aí ele disse que se ele soubesse que o futebol dava tanto mais do que o judiciário, ele teria ficado no futebol, né? E não continuado, mas não no futebol daquela época do Atlântico e do Ipiranga, que por certo ele tem razão, o judiciário não é brincadeira. Mas é interessante porque ele teve uma passagem como jogador, como atleta do Atlântico, depois como técnico, como dirigente, e acabou passando também, ele teve uma passagem pelo Ipiranga, né? Então o Fábio Koff ele tem, digamos, essa dupla nacionalidade localista. Ele é flexível. Né? E ele até tem aqui uma frase que eu tirei da entrevista que ele concedeu à jornalista Vera Deise Barcelos, que hoje é presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado, né? Ela foi eleita a questão de 3 meses, e aonde ele diz que aprendeu a ser dirigente no Atlântico. Acho que é uma forçação de barra aí e tal, mas foi o início dele, porque no Grêmio depois ele viria a ser, digamos assim, cunhado como o maior dirigente da história do Grêmio até hoje. Você falou antes do índio, né? E tem um tema especial aqui dentro do livro, onde redige dizendo que o índio, de determinado jogo, emudeceu a montanha. Eu escrevi um artigo a respeito disso, porque eu estava lá. Ah, você assistiu esse jogo? Eu assisti esse jogo. O Ipiranga, eu não sei por qual campeonato era, o empate servia ao Ipiranga. O Ipiranga estava vencendo o jogo até os 36 ou 37 minutos do segundo tempo. O Atlântico teria que empatar e virar. Só que nesse meio tempo, um jogador do Atlântico acabou se machucando e naquela época não podia trocar. Tu se machucava e caía fora. O Atlântico ficou com 10. Aí o Tomasi, que ainda é vivo, sim, né, comerciante, acabou sendo expulso.
Aí o Atlântico ficou com 9. Aí o jogador Noronha, também grande zagueiro, acabou se contundindo de tal modo que ele não saiu para o Atlântico não ficar com 7. Né? Aí ele pegou e ficou em campo e tal, então o Atlântico ficou com 8, jogou com 8, essa é a conta certa. O Atlântico ficou então com 8 homens em campo, o Ipiranga vencia de 1-0, ao Atlântico só interessava a vitória, e o Índio, em questão de 5 minutos ou 4, fez 2 gols. Porque o Índio era chamado também o Homem Atlântico. Uhum. Ele não era muito afeito a treinar, a fazer física, era sempre o último lá da fila, mas ele era uma espécie de Romário nosso aqui, ou seja, parece que a bola procurava ele dentro da grande área ou da pequena área, e esse foi um jogo que marcou aí, que todo atlantista e acho que todo ipiranguista guarda até hoje. Odi, considerando que você fez todas essas pesquisas, analisou tantos documentos, viu tanta fotografia, você acha que fora da nossa cidade existe assim, um reconhecimento, por exemplo, por ter um estádio tão grande em Erechim? Eu acho que existe, sim. Eu falo quanto ao tamanho, especialmente, eu me lembro quando o estádio foi construído. Cabia a população. E a gente se refere ao Colosso. Né? E eu fiz um outro trabalho onde eu conto a história do Colosso da Lagoa. Né? Então, se dizia naquela época que o Colosso teria capacidade para 30 mil pessoas. Eu não sei se isso é verdade. Hoje, com as mudanças que foram feitas, cabem 20 mil pessoas. Ele é o 4º estádio em capacidade no estado. Inter, Grêmio e Inter, o estádio do Caxias e depois o estádio do Ipiranga. Mas eu me lembro que naquela época se noticiava no Brasil inteiro que estava sendo para ser inaugurado com a presença do Pelé um estádio onde cabia toda a população. Né? E fui rever isso também, e na época Erechim tinha 34 mil habitantes. Mas essa redução de números de cadeiras, eu acompanhei há muito tempo atrás por altos, assim, foi uma exigência, né, que as cadeiras teriam que ter mais espaço, não foi isso, Odi? Eu não sei exatamente o que foi feito, né, ou se quando se construiu exatamente não era exatamente essa... não era tudo isso? Esse tamanho, não era tudo isso, mas a verdade é que, assim, o maior público que já esteve lá foi no dia 18 de agosto de 1974, no cinquentenário do Ipiranga, Ipiranga 0, Internacional 2. Esse foi o maior público que teve no Colosso da Lagoa até hoje, abrigando grenais e tal, inclusive o público de domingo retrasado, aí, de sábado, né, onde nós tivemos um público aí de cerca de 17 a 18 mil pessoas, onde o Ipiranga infelizmente jogou e não conseguiu o seu sonho de subir para a Série B. Mas a capacidade do Colosso é de 20 mil pessoas. Mas hoje, como eu falei já algumas vezes, eu não entendo de futebol, né? Eu sei quando é gol, né? E tenho que cuidar que não torça por um gol português ainda. Mas eu me recordo de fatos importantes, assim, quando estavam construindo o Colosso, foi feita a primeira FRINAP. E eu participei ativamente da primeira FRINAP, porque eu representei Erechim na época. E eu me recordo também, muito marcante, eu estive presente quando o Pelé esteve aqui. E tem uma foto aqui, você registrou também, em 1970, a presença do Pelé. Hoje, se você tivesse que refazer tudo isso, você refaria tudo isso? Não. Eu sou um apaixonado por jornalismo, mas isso não é jornalismo, isso é um trabalho de pesquisa, né? Mas se eu soubesse, assim, de antemão, que eu tivesse que passar por tudo que eu passei, né, eu não faria, francamente. Eu sei que é muito gratificante, é um trabalho gratificante, eu sei que as pessoas estão felizes, estão contentes, fica até estranho eu falar isso, até porque eu não ganhei um centavo para fazer isso, né? O livro não está à venda,
Eu ganhei os livros e estou doando assim como eu ganhei, né? Estou doando a minha cota. Né? Então eu não tenho livros para todo mundo. A toda hora onde eu vou as pessoas me pedem aí um livro e tal, e eu não tenho. Eu recebi um número X, um lote X, e eu não tenho praticamente mais nada. Né? Agora, a verdade é a seguinte, ó, papel de primeiríssima qualidade, o acabamento de primeira qualidade, a gente nota, né, só de pegar na mão assim. Esse aí é um trabalho que tem que ser creditado, ainda bem que você falou, ao Instituto Jaci de Lázari. Porque foi ele quem imprimiu, doou 22 obras para a Feira do Livro do ano passado, e inclusive esta, sem custo nenhum para a Academia Erechinense de Letras. Duvido que tenha um outro empresário que possa se dispor a fazer isso. Então eu acho que por isso o empresário Jaci José de Lázari merece ser reconhecido como um homem que realmente não apenas se diz preocupar com as letras e tal, mas dentro daquilo que ele pode, ele realmente torna realidade. Eu sou eternamente grato a ele propiciar isso, né? Mas eu, francamente, assim, se eu tivesse que fazer tudo novamente, tem pequenas coisas assim que não tem como se falar, né? Que, assim, não que eu tenha me decepcionado, absolutamente. É muito trabalho e eu tenho uma mania de perfeccionismo e tal, então... Houve o caso de uma foto, dá para contar rapidamente? Claro que dá. Houve um caso de uma foto, esse é apenas um exemplo aqui que me ocorre. Tinha 5 jogadores na foto, eu conhecia 4. E aí falei com um, falei com o outro, ninguém sabia quem é que era um dos 5, aquele que me faltava. De repente surge uma pessoa e diz, olha, pode botar que é o seu fulano de tal, que é o seu José. Né? Eu disse, mas tu tem certeza? É o José, porque jogou aqui em 1968 ou 70, não sei o que e tal. Bom, vai, aí eu acionei o Toninho Dalprá, lá em Porto Alegre, que é ipiranguista, de uma família verde e amarela, né? E ele pegou e disse, pai, eu acho que a irmã desse cara ainda vive aqui. Aí ele foi atrás, não sei o que. Conclusão, foram atrás, descobriram que o homem ainda está vivo lá em Porto Alegre, o seu José. Pegaram a foto, agora com o WhatsApp, tudo fácil, né? Foram lá na casa do José, esse e tal. Os outros nós sabíamos todos, né? Seu José, esse aqui é o senhor? Não, não sou eu. Meu Deus! Então assim... Mas eu descobri quem é que era. Bom, mas também não tinha nada de mal, né? Não, nada de mal, mas eu digo assim, essas coisas de vai e volta, não é... Informações... Troca o nome daquele, porque... Então são eu coisas... te disse, nós poderíamos ficar falando horas aqui. Eu tenho certeza, de uma coisa tenho certeza. Eu tenho procurado pessoas dos mais diferentes segmentos para entrevistar. Mas eu tenho certeza que essa entrevista com você vai chamar a atenção de muitas famílias de Erechim. Seria interessante mesmo até divulgar mais para assistirem. Esse livro vai estar à venda em algum lugar, Odi? Por enquanto... Não, eu sei que tu não está ganhando nada, mas vai estar à venda? Por enquanto, não. Não? Então eu sou uma felizarda, porque eu ganhei um, muito obrigada. Eu estou assim, na medida do possível, estou dando para algumas pessoas que me ajudaram, passando informações, passando fotos, para alguns amigos mais próximos e tal, e eu faço questão assim de até que ele seja destinado quase como, digamos, a família, a sua família. Na medida em que eu te passo um livro, eu me sinto contemplado, entendendo que isso não é só para Ana. Sim. Né? Isso vai ficar para os filhos, e você netos, percebeu enfim. Que você me entregou o livro ontem, você viu quanta coisa que eu vi? Até fiquei sabendo que teve greve de farinha de trigo em Erechim 2 vezes. Obrigado pela atenção de você que esteve conosco até agora. Obrigadíssimo hoje por tudo que você falou aqui. Hoje foi uma aula de Atlanga para nós. E com certeza nós teremos outros motivos para voltar a conversar. Até a próxima biografia.